Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Hoje eu tive ciência aí, através de alguns inscritos e pela própria rede de internet, de que o Olavo de Carvalho, né, o filósofo, ele tá mal, né? O seu quadro se agravou de uns dias pra cá e tem gente falando que, mano, pela idade dele e os problemas de saúde que ele enfrenta, né, já tá na hora extra já. Cara, eu queria falar do Olavo de Carvalho, mas eu não quero falar mal do cara depois que ele morrer. É porque aí não tem mais graça. Tem que falar com ele vivo ainda. Eu vou aproveitar para ver se eu consigo publicar esse vídeo antes. Primeiro que sobre essa doença do Olavo de Carvalho aí, não sei, ele tem várias mandingas lá que ele ficava pregando na internet aí que podia resolver o problema dele. Sei lá, ficar olhando intensamente para a cara de um gato. Essa daí é famosa do Olavo de Carvalho. Se você tiver com dor de cabeça, você olha dentro dos olhos de um gato. Mano. Sei lá, alguma erva medicinal vinda de Israel, eu não sei. Eu não tô tirando barato da doença do cara, né, mano? Porque eu não gosto de fazer isso. Mas ele prega tanto o neoliberalismo americano como modelo padrão para a humanidade e fica reclamando, né, que lá nos Estados Unidos a saúde tá cara. Que lá não tem saúde pública como aqui no Brasil. É falida, é zoada aqui no Brasil? É, porque o sistema que é assim. Mas lá nos Estados Unidos não tem. Se você ficar doente, tiver algum problema, você que se vira para pagar lá o seu tratamento. E agora ele está reclamando nas redes sociais aí que o tratamento é caro e tal. E aí eu vi um monte de seguidores do Olavo de Carvalho pedindo oração pro cara. Ele nem gosta de oração, cara. A religião dele não permite aceitar orações de infiéis como vocês aí. De pessoas que não fazem parte da mesma religião que ele, da mesma seita que ele. E, pô, ele quer dinheiro. Se possível, você deposita alguma grana na conta dele lá, faz uma vaquinha, né, aí na internet e tal. Ajuda o Olavo de Carvalho a se tratar lá nos Estados Unidos. E é engraçado como esses caras falam do Brasil lá dos Estados Unidos, né? Correm pra fora pra falar de como que é aqui, como a gente deve se comportar, como a gente deve perceber as coisas. Lá de fora eles falam. Ai, caralho, mano. Se liga. Olavo de Carvalho, talvez você não conheça, né? Mas se você anda pela internet aqui, né, frequenta alguns canais de YouTube que falam sobre política, ou alguns blogs, né, de vez em quando pelas redes sociais também você tem muito acesso a gente que idolatra esse homem aí. O Olavo de Carvalho é um tiozinho que ganhou muito destaque nos últimos tempos aqui no Brasil, assim como outros filósofos, né, são pensadores. O Olavo de Carvalho ele não trabalha, ele não faz nada, pelo menos não que eu tenha conhecimento, né, o único trabalho dele é pensar. Seriam os filósofos da atualidade, né? Na verdade, esses caras não são filósofos, né? São caras que simulam, né, uma intelectualidade superior para ficar sem fazer porra nenhuma, né? Eu vou pensar por vocês. São manipuladores de mente fraca. É isso, né, mano? Se você tem a mente em branco, se você é muito facilmente induzido, você acaba idolatrando esse tipo de gente. E o Olavo de Carvalho entendeu, né, que tem esse vácuo de lideranças naturais dentro da sociedade, e ele se coloca ali, ele se projeta como um homem a ser seguido. Mas, cara, viver de pensar, tá bom, né, mano? Não sei se a sociedade aceita esse tipo de contribuição quando o pensamento desses caras aí são totalmente tendenciosos. Mas ele acha que tá contribuindo. Uma das coisas que eu mais admiro no Olavo de Carvalho, né, e essa eu vou confessar pra vocês, é que você não precisa ficar pensando sobre o que ele tá fazendo de errado. Você não precisa nem sequer ficar revelando as coisas que ele faz. Ele mesmo pega as redes sociais e fala abertamente sobre o seu processo de manipulação. Então ele denuncia tudo que ele faz de errado, né, todas as suas posições duvidosas, né, sua manipulação. Ele fala, ele divulga. A ideia, é lógico, né, das pessoas um pouco mais inteligentes, é fazer aquele processo de desinformação. Você fala sobre as coisas erradas que você faz a título de descrédito. Porque aí você fala assim, ele mesmo reconhece as bobagens. Não, na verdade ele está só divulgando coisas que os outros falam dele, né, para tirar um barato, para brincar e tal. Então você vê que ele está tirando um barato da cara do seu público, quando na verdade ele está tirando um barato da cara das pessoas que o seguem, revelando, né, as suas ações com mensagens subliminares, né, revelando, né, as suas intenções ocultas. Mano, esse cara tem que
tomar cuidado com esse tipo de gente, mano. Ele não é bobo, cara. Mas se você levar na realidade mesmo, você percebeu que ele é só um manipulador. Essas pessoas mais ignorantes, né, mais frágeis mentalmente, né, de intelectualidade pouco explorada, ele fica se colocando como um deus para esse pessoal aí. E ele apela a algumas táticas, né, que inclusive são copiadas por outros seguidores deles aí, né, que, cara, é bem manipulador o negócio. Você tem que aprender a entender como funciona para você perceber o que os caras estão fazendo. O Olavo, ele apela para uma das táticas mais sujas que eu acho. Ele apela pela idade dele. Como ele é um senhor, aquele senhor já de idade, aquele tiozinho que já está na hora extra aqui da terra e tal, né, ele apela por quê? Pô, um senhor de idade tem credibilidade, cara. Tem credibilidade, ele merece a sua atenção. Por quê? Porque a gente respeita o mais velho, então a gente não questiona o cara. Então tudo que ele fala, a gente nem debate com ele, a gente escuta e fica quieto. Isso dá uma sensação de credibilidade para outras pessoas. Para quem entende que ele está falando besteira, você ignora e que se dane. Só que outras pessoas que veem o cara falando e vê que ninguém critica, que ninguém debate com ele, começam a acreditar que ele está certo. Na verdade, a gente respeita um senhor de idade que a gente acha que está variando das ideias já. Mas tem gente que acha que ele é, mano, um sábio da vila, entende? Outra coisa que ele faz muito bem é simular intelectualidade superior, cara. A ideia é atrair a atenção das pessoas, né? Atrair seguidores, se colocar como uma liderança. As pessoas começam a admirá-lo. Por quê? Porque ele é um cara inteligente, é um sábio. E como que a gente chega a essa conclusão? Porque ele fica fazendo uma coisa que os seus seguidores fazem muito. Nando Moura faz isso e outros babacas das redes sociais também. Principalmente eles fazem. Eu não estou fazendo isso, tá, galera? Isso aqui é o meu layout, né? Tem uns livros que eu li e a maioria é entretenimento. Né? Mas eles colocam estantes forradas de livros, né, com intelectualidade até duvidosa, mas de autores famosos ou não. Né? Por quê? Porque dá a ideia de que ele leu todos aqueles livros. Então você tem que respeitar o cara. Esse cara deve ser foda, o tanto que ele já leu, olha o tanto que ele sabe, o tanto que ele já aprendeu. Essa é a ideia dos livros. E o Olavo de Carvalho, ele faz muito isso, né? Ele começa a falar alguma coisa sobre sua opinião, mas para dar um contexto melhor, para dar maior credibilidade às suas falas, ele cita livros, ele cita autores, frases muito bem decoradas. Ele aplica isso dentro da sua ideia para dar maior volume naquilo que ele está falando e você passa a entender que aquilo, porra, mano, esse cara é foda, mano. Ele deve ter alguma razão no que está falando. E o Olavo, ele é mais malandro ainda do que os outros, cara. Por quê? Porque ele cita muito livro, autor e frase que ninguém conhece. Então, se a gente não conhece do livro que ele está falando, dá a ideia de que, porra, não tem como eu questionar o cara, não tem como eu falar que não é aquilo. Ele falou que o outro autor, que aquele livro, né, naquela frase está dizendo aquilo ali exatamente, então eu só posso acreditar, porque eu também não li. E é inteligente isso, né, cara? Você cita um cara que ninguém conhece, não cabe questionamento. E ainda por cima dá a ideia de que, porra, ele leu o cara, ele é foda. E você? Você não é ninguém, porque você nem sabe de quem ele está falando. Então você se sente inferior a ele. Logicamente, né, ele se coloca cada vez mais superior a você. Entendeu? São táticas de manipulação para induzir você a admirar, a ter um fascínio por ele, a dar atenção a ele, né? Ele dá uma credibilidade nas palavras que ele diz. Tudo é simulado, cara. É tudo bem trabalhado. E eu acho que eu disse que o Olavo de Carvalho ele não tem trabalho, né? Na verdade, não é que ele não tem trabalho. Não, ele tem um trabalho. Só não é um trabalho comum, como o seu, como o meu. O trabalho dele, né, depende muito da sua credibilidade, por isso que ele simula tanto, né, ser um senhor a ser seguido, porque essa admiração, né, essa atenção que as pessoas dão para ele, né, faz parte da sua função no mundo, dentro da sociedade. Ele precisa difundir algumas ideias, ele precisa pregar algumas coisas e fazer você entender e acreditar naquilo que ele prega. Por quê? Porque ele está a trabalho de uma cúpula, de uma elite, ou melhor dizendo, dos sionistas de Israel. Quando eu digo sionista de Israel, é a cúpula judaica que faz parte daquele grupinho que quer dominar o mundo. Né? Eles ficam brigando entre eles, iluminados, sionismo, foram de São Paulo, eles ficam brigando entre eles lá, né? Ou fazem parte todos do mesmo grupo, né? Os Rockefeller, os Bilderbergs, a família dos 13, sei lá, ou eles fazem parte de um grande conjunto e ficam criando esse caos aí, ou eles estão brigando entre eles ali por uma posição maior ou menor dentro da facção deles lá que domina o mundo, no obscuro. Cara, eu não posso ficar falando disso que eu me empolgo.
E o Olavo de Carvalho está a serviço desses caras, né, do grupo sionista, certo? Dos judeus que dominam Israel e querem dominar o mundo. E como que ele trabalha na nossa sociedade? Ele é um infiltrado, mais comumente chamado de agitador. Ele está aqui para causar, é criar polêmica, é criar conflito. Então você pode pegar todas as ideias dele, né? Ele começa daquele jeito que eu falei para você. Ele adquire a sua admiração, o seu fascínio por ele, o seu respeito. E depois ele começa a pregar as bobagens dele à vontade. Porque você já acredita nele. Então não tem mais o que fazer. Ele pode falar o que ele quiser e você vai bater palma e achar que ele está falando a real, que ele é o cara. Então ele vai falar para você aí um monte de coisa. Ele defende mesmo, né, abertamente a cúpula sionista, né, a elite judaica. Só que ao mesmo tempo ele fala que não existe uma conspiração chamada cúpula sionista. Né? É muito engraçado, cara. E ao mesmo tempo que ele fala que não existe essa conspiração sionista, ele ataca uma outra conspiração que faz parte da mesma linha, que seria a conspiração do Foro de São Paulo. Né? Ele criou um vilão para a humanidade, o Foro de São Paulo. Realmente existe mesmo essa conspiração do Foro de São Paulo, só que existem as outras também, como a cúpula sionista. E ele fala que não. Não existe conspiração sionista e ele não faz parte disso. Existe o Foro de São Paulo, ele acredita e combate ferozmente a isso. Tudo é culpa do Foro de São Paulo. Né? Quando na verdade ele está a serviço de outro grupo aí que briga pelo mesmo poder de controlar o mundo. É curioso esses caras, né? Eles nem escondem as suas posições, cara. Né? Por exemplo, ele prega que existe uma superioridade, né, de Israel, ou pelo menos da cúpula, da elite judaica, da religião a qual ele segue, perante outros povos. Por isso que eu disse que não adianta suas orações para ele, porque ele nem acredita no seu Deus, ele acredita no Deus dele, no Deus do povo dele. Eles são o povo escolhido. Lembra quando eu falo de Israel, que tem um pessoal lá que se acha o povo escolhido e o resto é resto? É só a gente que deve ser submissa a eles? Pois é, o Olavo de Carvalho é exatamente um desses caras. E a parte do agitador faz parte do plano desses caras. Criar o caos no mundo. Conflito entre os povos, entre os grupos, entre a sociedade. Ele quer treta, cara. Então ele vai falar mal das Forças Armadas, vai falar mal da polícia, vai falar mal, né, das posições políticas que são contrárias à visão dele. Falar mal de política dessa ou daquela posição, geralmente contra a esquerda, contra o vilão do comunismo, né, é ideal para esse pessoal sionista. Por quê? Porque o comunismo combate muito essa questão sionista. Revela ao mundo como funciona essa cúpula judaica aí. Né? Talvez não diretamente, mas fica, né, brigando pelo poder junto com eles, ou contra eles. Então ele tem que combater esses caras. Ele está a serviço de um grupo, ele tem que combater um grupo inimigo. E a esquerda é inimiga deles. Então ele cria o vilão do mal. O Foro de São Paulo com os comunistas do Brasil e vão destruir o mundo. É só você ver a posição dele em relação aos Estados Unidos, que eu falei para você que é o modelo ideal de gestão dele. Fala muito do Estado mínimo, fala muito do liberalismo econômico, né? Mas lá você está vendo que os Estados Unidos não tem nada disso. Para eles, lá na sua função, é Estado máximo, é protecionismo, né? É interferência total e máxima do governo dentro do livre comércio para proteger seu próprio mercado. Então não tem equilíbrio, meritocracia, não tem nada disso. Cada um vê o seu. E outras nações também o fazem. O Brasil é diferente. O Brasil, né, a política das pernas abertas, já falei em outros vídeos para você. E o Olavo de Carvalho é isso, cara. Ele é um agitador. O negócio dele é causar polêmica, é inventar historinha, né? É falar pra você que ele merece a sua atenção e até que você acredite nele. Você é obrigado a acreditar nele, porque ele é um senhorzinho que já leu um monte de livro que você não. É isso, cara. Isso é o Olavo de Carvalho. É um lixo. Tá aqui só pra causar, pra tumultuar. Tá a trabalho, sim, de outros grupos que querem controlar o mundo. E é desse jeito, criando o caos na sociedade, porque assim a gente não tem tempo de observar o verdadeiro inimigo. A gente não entende contra quem a gente realmente está lutando. A gente fica brigando entre si. A questão de gênero, a questão de classe social, a questão política, é futebol. Quando na verdade, esses caras que estão agitando essas brigas são os verdadeiros vilões. Entendeu? Não? Então vai lá, seu Olavo de Carvalho, que você vai entender tudo. Aqui é o Cidadão X.